Um pouquinho hoje, conforme está no nosso boletim. Se você não pegou, pegue o seu boletim para não ficar fora dos acontecimentos da igreja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Eu achei essa imagem, achei ela bonita. Jesus estendendo a mão e falando para Pedro, homem de pouca fé. Tem alguém que é bully aqui? Crente bully de pouca fé? Não, não tem, graças a Deus. Então, tudo crente cheio do Espírito Santo, amém? Muito bem, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Vou ler na versão NVI, eu estou com outra versão aqui que dá uma diferença, eu quero ler na NVI com vocês. A nova versão internacional. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Nós estamos seguindo a nossa leitura planejada nesse ano. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé não são protegidos pelo poder, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação preste a ser revelada no último tempo, quer dizer, a vinda de Jesus Cristo. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem, agora creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, a estudarmos, ó Deus, essa primeira carta do teu filho Pedro, que o Senhor venha nos ensinar princípios, ó Deus, para a nossa vida cotidiana. Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Possamos, ó Deus, meditar na sua palavra, Deus, e vivê-la, Senhor, todos os dias. Deus, todo pensamento contrário à tua palavra nesta noite nós rejeitamos em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor, Espírito Santo de Deus, revele ela a nós. Que ela não fique somente, Senhor, no nosso intelecto, na nossa mente, mas que ela desça para o nosso coração. E que ela produza frutos 30, 60, 100 por um. Para a glória do teu nome, nós oramos a ti, agradecidos. Amém. Amém? Queridos, esta carta foi atribuída a Pedro, porque ele já começa dizendo no capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia. Ele está escrevendo para os cristãos que estão fora, que foram dispersos pela perseguição. E a história vai dizer que Pedro foi, na mesma época de Paulo aproximadamente, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Na mesma época que Nero começou aquela grande perseguição que nós
falamos aqui, colocou fogo em Roma e atribuiu isso aos cristãos e aos judeus. Pedro foi crucificado. Pedro agora, sabendo que essa perseguição vai atingir muitos que estão ali, muitos que estão longe, porque estava sob o domínio de Roma, vai escrever essa carta para esses irmãos que estão dispersos, que estão longe, para dar a eles motivação, encorajamento, para relembrar verdades do que Jesus Cristo fez por cada um deles, para que eles possam saber que eles vão passar por perseguições, por provações, mas que eles continuem firmes, que eles continuem a fazer o bem, que eles continuem a obedecer às autoridades, que eles continuem a pregar a verdade, que eles continuem a viver o que Jesus os ensinou. Então, nessa noite, nós queremos conversar um pouquinho com você a respeito dessa carta. E o nosso primeiro tema, a graça que o cristão tem no Senhor. A graça que o cristão tem no Senhor. O que é graça? Graça é algo que eu não pago. Por isso que fala, é de graça, é seu, você não tem que pagar nada por isso. Pela graça de Deus, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Não fizemos nada para merecer. Pelo contrário, em nós a Bíblia vai dizer que não tem bem nenhum. Não temos nada de bom para oferecer para Deus. Deus sabe que em nós, a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos maus, os nossos pensamentos são maus. Mas Deus, através do seu amor, envia Jesus para reconciliar-nos com Deus novamente. E Ele vai lembrar isso, que a graça de Deus veio até nós através de Jesus Cristo. E Ele vai mencionar os profetas que desejavam ver esse tempo, que os profetas que falaram de Jesus queriam viver essa época, esse momento que os cristãos estavam vivendo ali. E ele vai lembrar, olha, a graça que o cristão tem no Senhor. Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo. O Deus Emanuel, o Deus no meio do povo, o Deus que andou com a humanidade, que comeu, que dormiu, que passou por situações, que nasceu numa família, que aprendeu uma profissão, a carpintaria com José, que teve outros irmãos, que participou das dores, sofrimentos, rejeição. Mas essa graça nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós vivíamos para nossa vão prazer, quando nós pensávamos somente em nós, éramos egoístas, queríamos as coisas somente para nós. Então Deus vem ao nosso encontro, essa graça que é derramado sobre a humanidade. Deus deixa o seu trono de graça, o seu trono de majestade e vem até a humanidade pecadora, malvada, injusta, ingrata. O que está acontecendo com esse microfone? E vem até nós. Eu não fiz nada para merecer. Eu e você não fizemos nada para merecer a salvação em Cristo Jesus. Ele vai lembrar, é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por valor que eu tenho, mas Ele decidiu nos amar quando nós éramos ainda pecadores. Quando Paulo lê o texto que o cristão ele faz boas obras, é porque ele entende a bênção que foi derramada sobre a vida dele. Ele entende que o favor de Deus veio sobre ele, mesmo ele não merecendo. E aí, entendendo isso,
ele vai fazer o bem a outras pessoas. Porque Deus veio a ele e derramou a sua bênção, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia sobre eles. E aí nós entendemos que nós não devemos guardar isso só para nós. Que nós temos que ir e ajudar os outros. Amém, queridos? Segundo. Vai lá, Roberto. A graça de viver sabiamente em Cristo. Pedro vai orientar a mim e a você nesta carta. Como deve viver um cristão nesse mundo? Como nós devemos viver mediante a sociedade, mediante as leis desse país, mediante as leis do Peru, as leis do Brasil, as leis da América. E ele vai falar para mim e para você como, naquela época, como deve viver, como os senhores devem tratar os seus trabalhadores, os seus escravos, como os escravos devem viver e submeter aos seus senhores, ainda mais se eles forem cristãos. Nós não podemos dizer que somos cristãos e andar fora da lei. Andar dirigindo um carro sem ser habilitado nesse país. Andar com um carro sem ter o seguro que é obrigatório, que é o Roquem. Ah, mas eu ando, Deus guarda. Sim, Deus guarda. Mas se você está fora da lei, você abriu uma brecha para que o inimigo pudesse trabalhar na sua vida. Então, se a lei diz que é obrigatório você ter um seguro para o seu carro, então você tem que ter. Ah, eu vou ficar pouco tempo. Faça. Não importa quanto tempo você vai ficar. Não andar com o carro sem ter o período de Chaquém. Tudo isso é que nós entendemos que as autoridades foram constituídas por Deus ao nosso favor. As autoridades não vão vir punir aqueles que estão andando diante da lei, de acordo com a lei. As autoridades vão punir aqueles que estão vivendo fora da lei. Amém? Se você está vivendo na lei, você não tem que ter medo. Se a sua carteira de motorista está válida, você não tem medo do guarda parar você e falar, você pode mostrar seus documentos, documento do carro? Sim, senhor, está aqui. Agora, se você está andando sem habilitação, sem o seu Roquem do seu carro, o seu Chaquém está vencido, então você tem que temer. Porque se a polícia te parar, você vai ser multado. E se você tiver com visto fora, sem visto de permanência nesse país, você vai ser preso. E eu acompanhei um caso que a pessoa, por soberba, não quis fazer junto com a sua irmã que estava vencendo o visto. Ah, eu vou fazer o visto por conta. Estava com o visto uma semana vencido e ele estava atravessando a linha do trem. E naquele tomaré na linha do trem, ele não parou. E justo naquele dia, naquela hora, tinha um guarda do outro lado da linha. Pediu para ele encostar. Habilitação, um dia. Documento do carro, um dia. O seu Gaidinho Toroco, na época, não era o Zairo Cada. Vencido. Cadeia. Foi para a migração em Nagoya. Eu fui visitá-lo lá. Uma semana. Vencido. Por uma semana. Então, nós não temos que temer quando nós estamos andando dentro da lei. Agora, se nós estamos vivendo fora da lei, que os homens, que nós estamos debaixo das autoridades, as autoridades foram constituídas por Deus para o nosso bem, eu não tenho que temer. Se eu entendo o Evangelho, se eu entendo que Jesus veio para me salvar e para que eu pudesse viver de acordo com as leis do país que estou, que eu possa viver o Evangelho sabiamente. Não tem como ser cristãos e viver fora da lei. Não tem como ser cristãos e não viver de acordo com as normas da empresa. Não tem como ser cristãos e chegar atrasado todo dia no trabalho.
Não tem como ser cristão e não fazer a cota do dia. Não tem como ser cristão e andar fora das leis desse país. Então, Pedro está dizendo aqui para os cristãos daquela época, que estavam sob o regime de Roma, eles eram mal vistos pela sociedade, por quê? César era uma divindade. César, para os romanos, é como fosse um deus. E os cristãos não adoravam a César, porque a Bíblia diz adorar somente a Deus. Então eles não adoravam a César. Então eles eram mal vistos na sociedade, porque eles estavam contra César. Eles não reverenciavam a César como divindade. Mas Pedro vai mostrar para mim, para você, que se eu estou fazendo a lei de Deus na minha vida, é muito maior do que a lei do homem. Eu não posso, como pastor, chegar para vocês e dizer aqui, essa semana está proibido de cada um ler a Bíblia. Eu não posso fazer isso. Eu sou autoridade nesta igreja, sou anjo dessa igreja, mas jamais eu posso me colocar sobre a palavra de Deus. É tentar usurpar a vontade de Deus ou a palavra de Deus, eu não vou obedecer. Os cristãos sabiam que eles não deveriam reverenciar a César como Deus. E César estava pedindo esta adoração. A quem que eles deveriam obedecer? A Deus ou a César? A Deus. Eu não vou me prostrar diante de César. Eu não vou adorar a César, porque eu vou adorar a Deus. E muitas vezes nós nos vendemos, esquecemos de viver sabiamente. Começamos a ter medo do homem e não temer a Deus. Começamos a viver pensando, o que a sociedade vai pensar de mim? Eu disse isso domingo passado. Mas nós não estamos preocupados com o que Deus está pensando de mim. E aí nós começamos a temer o homem e não temer a Deus. Queremos agradar o homem e não agradar a Deus. A graça de viver sabiamente em Cristo. Pedro vai nos ensinar, vai nos mostrar através desta carta e vai falar comigo e com você. Amém, queridos? Terceiro, a graça de aprender a viver em submissão a Cristo. Muitos de nós queremos a bênção de Deus. Queremos ser curados, libertos, queremos viver em harmonia com a nossa família. Queremos viver uma vida tranquila. Queremos a bênção de Deus para nós. Mas muitos de nós não querem submeter a Cristo, a sua palavra, os seus mandamentos. Cristo como Salvador. Querem Cristo como Salvador, mas não Cristo como Senhor da sua vida. Da minha vida cuido eu. Não querem submeter ao senhorio de Cristo na sua vida. O senhorio de Cristo na sua finança. O senhorio de Cristo no seu casamento. O senhorio de Cristo no seu relacionamento, daqueles que ainda não são casados. Querem Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Pedro vai nos ensinar que a graça de aprender a viver em submissão a Cristo. Quando eu entendo que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus é bem maior, é bem melhor do que eu imagino, do que eu penso, eu submeto a Ele por amor. Eu me coloco debaixo da missão de Cristo por amor a Ele, porque Ele me amou primeiro. Eu não merecia esse amor, pelo contrário, eu merecia o inferno, eu merecia viver uma eternidade longe dele, mas Ele deixou a sua glória e veio até mim.
e me amou. Estendeu a sua mão para mim, me tirou do lamaçal do pecado, me lavou com o seu sangue, escreveu meu nome no livro da vida, não me chama mais de servo, mas me chama de amigo. E Ele prometeu voltar e me levar para viver com Ele eternamente. Amém? Entendendo isso, Pedro vai nos ensinar a viver uma vida em submissão a Cristo, tendo Ele em primeiro lugar na nossa vida. Antes de fazer qualquer coisa, ir para a palavra de Deus, para os ensinamentos do próprio Deus para mim e para você, e dizer: será que eu estou correto no que eu estou pensando? A minha decisão ou os meus pensamentos estão corretos à palavra de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus, ou estou fazendo a vontade do meu coração, da minha mente? Ou estou vivendo de acordo com o meu coração, que é corrupto e enganoso? Ou Cristo é primeiro lugar na minha vida? Pedro vai nos ensinar a viver uma vida de submissão a Cristo, de nos colocarmos debaixo da missão dele, de dizer a ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Pode haver percas, pode haver dores, pode haver sofrimento. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Pode ser que os seus sonhos não se realizem do jeito que você pensou. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que os planos de Deus ao meu respeito é muito maior, é muito melhor do que eu imaginei e do que eu pensei. Mas muitos de nós não querem desfrutar isso. Muitos de nós ainda estão agarrados às coisinhas desse mundo. Muitos de nós ainda querem viver um momentinho prazeroso. Não querem viver uma eternidade ao lado dele, mas estão firmados no aqui e agora. Agarrado a essa vida passageira, pensando que aqui é o fim, não é? Apocalipse vai falar da segunda morte. Então tem a morte física e tem a morte espiritual. Hoje, antes de começar o culto, nós estávamos vendo aqui informação. Uma pessoa que muita gente que conhece perdeu a mãe. Hoje. Há quase 2 meses, menos de 2 meses atrás, perdeu um irmão assassinado. Menos de 2 anos atrás, perdeu um cunhado. A morte pode chegar para mim e para você a qualquer hora. Estamos preparados para nos encontrar com Ele? Estamos preparados para se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu fiz a tua vontade. Eu gastei, me deixei gastar pelo teu nome. Eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Coloquei o seu reino em primeiro lugar na minha vida. Será que nós podemos dizer isso para o Senhor? Que nós possamos pensar. Quarto, a graça de passar por sofrimentos firmes na fé. A graça de passar por sofrimentos firmes na fé. Pedro estava alertando os irmãos que ia haver sofrimento, que ia haver perseguição, que ele ia ser morto, que a igreja ia ser perseguida, e que por amor a Cristo, muitos seriam perseguidos. Mas ele vai dizer: olha, fique firmes na fé. Não deixe que essas coisas se abalem. Não deixe que as más notícias abalem vocês. Não deixe que os rumores de guerra abalem vocês. Não deixe que os rumores de crise abalem vocês.
Não deixe que a doença física abale vocês. Não deixe que a situação financeira abale a vossa fé. Não deixe que a reprovação do mundo abale a sua fé. E muitas vezes nós não queremos ouvir essa palavra sofrimento. Porque em muitas igrejas ditas evangélicas não se fala mais essa frase, sofrimento. Porque sofrimento não atrai ninguém para a igreja. Mas tem que falar de prosperidade, de bênção. Isso atrai. De cura. Isso atrai. Mas sofrimento não atrai ninguém para a igreja. Mas Pedro está dizendo a graça de passar por sofrimentos firmes na fé. Olha, vai haver provações da sua fé. E ele vai usar o exemplo do ouro, que é forjado, vira líquido, para sair todas as impurezas, para ter um valor real. É 1 quilo de ouro puro, sem impureza nenhuma. A minha e a sua fé, ela vai ser forjada a tal ponto, se nós não conhecermos a graça de Deus revelada a cada um de nós, nós vamos desistir no meio do caminho. Se nós não conhecemos a graça de Deus revelada a nós, nós vamos atribuir a culpa a Deus, atribuir a culpa às pessoas, atribuir a culpa ao país, atribuir a culpa à família. Ele está dizendo, fique firmes. Paulo, sabendo que ele ia ser decapitado, ele vai dizer a frase que nós conhecemos muito bem. Eu cumpri a minha carreira. Eu passei por sofrimento, por dores, por lutas, por abandono, mas eu não deixei a minha fé. Eu fiz tudo o que Deus queria que eu fizesse. E eu sei que está guardada a minha coroa. E eu não tenho a minha vida por preciosa. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Que muitos de nós possam chegar no final da vida e dizer, Senhor, eu fiz tudo que deveria ser feito. O Senhor acompanhou os meus 80, os meus 90, os meus 100 anos. O Senhor sabe, Deus, em todo esse tempo eu quis e desejei e eu fiz de tudo para glorificar o Teu nome. Quantos abandonos passaram pela minha vida, quanto sofrimento passou pela minha vida, quantas lutas nós vencemos juntos. Mas eu estou firme com o Senhor. Eu não deixo o Senhor para nada, por nada. Maior é o Senhor na minha vida. E que você possa dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho esperado. Eu sei quem é o dono da minha vida. Eu sei para onde eu vou. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor que Ele merece. Ele vai dizer para mim e para você, nesta carta, se tivermos que sofrermos, e Ele vai usar o exemplo de Jesus Cristo na sua epístola, na sua carta, que Jesus, como inocente, sofreu, foi humilhado, maltratado, ultrajado, abandonado, sendo justo, sem pecado algum sobre ele. Mas ele em nenhum momento
blasfemou, nenhum momento jogou a culpa em ninguém, nenhum momento falou contra Deus. Ele falou sim quando estava orando para Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que a dor que ele tinha que enfrentar era grande, ao ponto da Bíblia dizer que do seu suor caíam gotas de sangue. A ciência vai provar isso quando a pessoa fica num estado tão crítico, emocional. É possível que isso aconteça. As veias se dilatam e os poros comecem a pingar gotas de sangue. Jesus sabia que ele ia enfrentar a cruz, a tortura, as chicotadas, os pregos nas mãos, os cravos nas mãos e nos pés, o seu lado ser furado pela lança. Ele sabia de tudo. Mas ele vai terminar a sua oração dizendo: Pai, seja feita a sua vontade. Ele sabia, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não haveria frutos. Eu e você, em 2016, somos frutos do trabalho de Jesus Cristo. Amém? O Evangelho chegou até mim e a você, porque Ele se deu, se doou naquela cruz, por mim e por você. Para terminarmos, vai lá, Roberta. A graça de servir a Deus, aos irmãos e ao mundo. Como é gostoso ser conhecido, como é maravilhoso ser conhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando você serve sabendo que você não está servindo a homem, não está trabalhando para homem, não trabalhando para a igreja, para o pastor, para o ministério, para a denominação. Quando você serve por amor a Cristo. Porque Ele não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra ministério quer dizer serviço. E muitas vezes é usado: você é de ministério qual? De qual ministério que você é? Ou qual serviço que você faz para os seus irmãos? Em que lugar que você serve na casa de Deus? Há ministério em célula? Eu sirvo abrindo a minha casa para uma célula. Eu sirvo sendo líder de uma célula. Eu sirvo ensinando na escola bíblica dominical. Eu sirvo no louvor da igreja. Eu sirvo abrindo a minha casa para uma célula de adolescente. Como é gracioso nós que conhecemos o amor de Deus, servir os irmãos. Vocês serviram os irmãos que estavam em dificuldade, doando das suas finanças a eles, tirando da sua despensa e abençoando eles. Isso é servir. Colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Não pensando em si próprio, mas pensando nos irmãos que estavam em dificuldade. Toda vez que eu faço isso lá fora, eu glorifico o nome de Deus. Quando o seu chefe te pede algo, você vai além, sem reclamar. Você está servindo a sociedade está olhando para você. Quando você tem limpeza nos dantes, você está lá antes da hora. Não espera bater o sinal para descer correndo da escada para dizer que está lá só para marcar a presença. Se você é daquele que corta a grama, então a sua máquina já deve estar cheia de gasolina, já deve estar pronta para você pegar e fazer a limpeza. Quando você tem a limpeza do lixo, você vai ver, passa lá, o lixo está sujo.
E não é seu dia, você vai lá e limpa, porque o cheiro está desagradável. Você faz isso porque você entende que Cristo veio para servir a humanidade. E você não faz isso somente porque é seu dia. Quando você está na fábrica trabalhando, você não trabalha pelo seu salário. Mas você é um representante, um embaixador, uma embaixatriz de Cristo aonde você está. E com as suas atitudes, você glorifica o nome de Deus. Com as suas palavras, você glorifica o nome de Deus. Você serve as pessoas ali. Quando alguém coloca alguém para você ensinar, você ensina melhor do que você foi ensinado. Você não faz que nem o costume. Ensina aos pouquinhos para que a pessoa sofra e aprenda com o tempo. Mas se você mostra da melhor forma como produzir, como trabalhar naquela máquina, naquele lugar, aí você serve o mundo. E as pessoas vão olhar para você e dizer, esse homem é diferente. Essa mulher é diferente. Porque nós entendemos a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, a mim e a você. Amém, queridos? Que você fique com essa palavra nesta noite. Que você medite nesta carta essa semana. Que você extraia não somente o que eu coloquei aqui nesta noite, mas extraia a verdade para a sua vida. Que essa palavra possa confrontar você, incentivar você, encorajar você. Que essa primeira carta de Paulo, de Pedro, possa falar com você nessa semana, de uma forma especial, que você possa entender a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Amém? Quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente.